Imagine todos os dados que você trabalha no dia a dia, todos organizados em uma única tela, de forma clara e principalmente que o seu chefe e a sua equipe entendam e compreendam. E além de mais, que você, toda vez que abra esses dados, você tenha orgulho daquilo que você fez e está ali atualizando. Olha, é justamente isso que nós vamos aprender nesse vídeo. Vamos pegar essa base de dados, que é uma base de dados imensa, milhares de linhas, muitas informações, e vamos transformar justamente nesse painel, desse dashboard, que é incrível e interativo. Perceba que à medida que eu clico nessas opções à esquerda, ele altera todas as informações. Então, quer aprender como fazer isso bem no detalhinho? Acompanha todo o vídeo que tem dicas incríveis para você. Eu sou o Gustavo Pereira, sou especialista em Excel e o meu objetivo aqui é te ajudar a você se desenvolver nessa ferramenta incrível. E para nos ajudar nesse processo de construção do dashboard, eu deixei aqui 5 passos que serão norteadores. E o primeiro passo é organização de dados, criação de tabela. E essa aqui, de fato, é a nossa planilha que nós vamos utilizar. E se você quiser baixá-la, deixei o link disponível em nossa descrição do vídeo. Então não deixe de ir lá, baixar para você acompanhar 100% bem no detalhinho. Essa planilha, ela tem justamente 2 abas. A primeira aba, né, que é a primeira planilha, ela é o dashboard, é o local onde nós iremos construir ali os gráficos. E a nossa segunda aba, né, a segunda planilha dessa parte de trabalho, é justamente essa base de dados. Nessa base de dados, você tem todas as informações que serão necessárias para a construção do dashboard. E aí vem o primeiro ponto. Essa base, ela é, na verdade, um intervalo de dados. Não tem nenhum problema você trabalhar com intervalo de células, como está aqui, simples dessa maneira, mas não é a maneira mais profissional. A maneira mais profissional é você transformar esse intervalo de células em uma tabela. E existem diversos motivos para você transformar um intervalo de células em uma tabela. Eu vou citar aqui apenas 2 bem rápidos. Primeiro motivo, a expansão. Quando você transforma esse intervalo de células em uma tabela, o que acontece? Vamos aqui para a última linha dessa tabela, é a linha 1102. Se eu colocar aqui um valor qualquer, por exemplo, vou adicionar aqui o dia 1º de agosto. Se isso aqui for apenas um intervalo de células, esse intervalo ele não vai crescer automaticamente. Mas se ele for uma tabela, a expansão dessas linhas e até colunas é de forma automática. Isso vai te dar muito mais tranquilidade e autonomia. Um outro fator é que quando você vai fazer funções dentro de um intervalo de célula, você precisa arrastar todas as funções para todas as células ali. E quando você faz numa tabela, isso acontece de forma automática. Tem muitos outros motivos, mas vamos ficar nesse momento com o principal motivo é a expansão automática dos seus intervalos de dados. Então, é muito importante que você transforme os seus intervalos de células em tabelas. Esse é o nosso primeiro passo. Para transformar, é muito simples. Você simplesmente vai clicar em qualquer local dentro, né, desse intervalo de células, tá vendo? Qualquer local, não importa. Você vem na sua guia superior, tá vendo? Que é a guia inserir, e você vai buscar esse ícone aqui que se chama tabela, tá? Então, repetindo, cliquei em qualquer lugar, vim na guia inserir e busquei aqui o nome tabela. Nesse momento, ele me faz a seguinte pergunta, né? Os seus dados estão aqui, isso é automático, pode colocar sem mexer em nada, e só não esquece de marcar essa opção. Minha tabela tem cabeçalho, tá? Se você não marcar, ele vai criar cabeçalhos e não é o que você quer, porque nesse caso nós já temos cabeçalho, então vamos deixar marcadinho e vamos dar OK. Percebe que automaticamente não mudou muitas coisas, só uma questão ali de configuração, mas de imediato ele agora apareceu aqui
na nossa guia superior, aqui do lado direito, o nome Design da tabela, tá? Então, isso é uma das formas de você entender que esse conjunto de células é, na verdade, não apenas um intervalo de células, mas é uma tabela. Por exemplo, se eu clicar aqui fora, ó, esse nome some, Design da tabela, mas se eu clicar aqui dentro, ele aparece. Então, isso é uma tabela. Uma coisa muito importante que nós temos que fazer agora para fecharmos esse primeiro passo é você renomear a tabela. Por quê? Porque dentro do Excel é muito importante que você seja organizado. Então, para renomear, você vai aqui em Design da tabela, nessa parte superior, e aqui na parte à esquerda, você tem aqui nome da tabela. Ele vem automaticamente tabela 1 e eu vou trocar esse nome para base, tá bom? Simplesmente base, você pode escolher um nome que seja mais, que você se identifique com o seu projeto. Aqui eu vou considerar base, eu já sei o que é, vou dar um Enter, pronto. Nós renomeamos aqui a nossa tabela e transformamos nessa etapa 1 um intervalo de células em uma tabela. Então, já podemos colocar aqui um check nessa primeira etapa. Bom, o segundo passo é criar uma tabela dinâmica. E isso pode ser um pouco confuso no início, a depender do seu nível de Excel, mas eu vou abrir aqui alguns segundos rápidos para explicar isso para você. Qual é a diferença de tabela para uma tabela dinâmica? A tabela é esse conjunto de dados que ele está de forma ali automatizada, né? Organizado para que você possa ter expansões, configurações, mas é um conjunto de dados. A tabela dinâmica é uma forma inteligente de você resumir esses dados. E esses dados podem vir de uma tabela, ou esses dados podem vir também de um conjunto de células normais, como a gente viu, de um intervalo de células. Então, a tabela dinâmica, ela puxa informações de uma tabela ou de um intervalo de células para te trazer resumos inteligentes. Soma, média, contagem, e isso faz todo um dinamismo, tá? Então, o nosso segundo passo agora é pegar essa tabela, que é uma forma mais profissional de você tratar os seus dados, e transformar essa tabela em uma tabela dinâmica, que é uma ferramenta do Excel para você resumir de forma inteligente os seus dados. Agora tem um pequeno detalhe. Para cada gráfico que nós iremos realizar uma tabela dinâmica. Então, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é criar esses dois gráficos. Um gráfico de barras, né, um gráfico de pizza. Então, nós vamos criar quantas tabelas dinâmicas? 2 tabelas dinâmicas. E a primeira tabela dinâmica que nós iremos criar vai ser a tabela que tenha tempo de parada em minutos e máquina. Tá? Vamos falar sobre isso lá na prática. Vamos voltar lá para a nossa base e vamos fazer agora esse processo aqui. Então, para criarmos uma tabela dinâmica, é simples. Você vem também aqui na guia Inserir, você clica na sua tabela, né, no seu intervalo de células, você vai vir justamente aqui na guia Inserir e você tem essa opção aqui à esquerda que é Tabela Dinâmica. E aí você vai clicar nela. Nesse momento, ele vai abrir essa caixinha. Você poderia escolher abrir uma nova planilha, né, que ele vai abrir aquela nova aba, ou escolher uma planilha existente. No nosso caso, eu não quero abrir uma nova planilha, tá? Se eu fosse aqui, ó, só para vocês verem, iriam ficar dessa maneira. Então, eu não quero abrir essa nova planilha, eu vou excluir. Eu, na verdade, deixa eu voltar lá o processo, eu quero ir no local existente. Então, clico, vou vir nessa opção, planilha existente, e aqui eu vou escolher o local que eu vou colocar. Então, eu vou clicar nessa setinha que está aqui para cima, e agora eu vou literalmente clicar no local que eu quero que fique. Então, eu vou aqui em Dash, eu vou puxar aqui para o lado, eu quero que essa tabela dinâmica fique aqui, escondidinha nessa coluna K. Poderia colocar em outra, mas eu vou escolher essa K2. Então, quando você selecionou, perceba que ele apareceu aqui, o nome, né? Ele está aqui na planilha Dash, na K2. Então, eu vou apertar essa setinha para baixo e vou apertar aqui em OK.
Pronto. Automaticamente, ó, ele criou aqui o que vai ser a nossa tabela dinâmica. Perfeito? Então, é simples esse processo. Qualquer coisa, volta no vídeo para você se conectar. E agora nós vamos colocar os elementos de nossa tabela dinâmica, que é aquele resumo inteligente. E perceba que quando a gente criou essa tabela dinâmica, ele abriu esse campo aqui na lateral, que ele chama de campos da tabela dinâmica. Esses campos são algumas coisas interessantes. Primeiro ponto, esses nomes aqui, o que tem em comum? Ó? Data, tempo, turno, máquina. Esses nomes são justamente as colunas, né? O cabeçalho da nossa fonte da tabela dinâmica. Então, perceba que todos esses nomes que estão aqui, eles estão nesse campo da tabela dinâmica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem ali 4 áreas abaixo, né? São esses agregadores, né, que você tem. Você pode fazer filtros, colunas, linhas, valores. Então, esses 4 elementos, eles vão compor, podem compor a nossa tabela dinâmica. Nesse momento, nesse exemplo de agora que nós estamos construindo, nós vamos trabalhar apenas com linhas e valores. E isso daqui é um ponto importante, que eu vou dar uma dica de como você não se atrapalhar com isso, tá? Bom, primeiro ponto é, quando você estiver falando de nomes, você vai arrastar essa informação para esse campo aqui, linhas. Como assim nomes? Vamos lá no nosso gráfico. O que o nosso gráfico está mostrando? É as paradas em minutos, isso é tempo, analisando por máquina. Máquina são os nomes, né? Eu tenho a máquina boleadora, extrusora, a máquina laser. Então, isso são os nomes. Então, quando eu for arrastar, definir quais são os campos da minha tabela dinâmica, o que eu colocar aqui em linha vai ser o que é nome. Então, se eu quero tempo, que é número, e quero máquina, que é nome, a máquina eu vou arrastar aqui, ó, simplesmente vou clicar nela, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, vou clicar aqui nela, estou arrastando, vou descer aqui, ó, e vou colocar em linhas, ó, soltei linhas. Quando eu soltei linhas, olha o que aconteceu, ele pegou aquelas mais de 1000 linhas que tem na minha base de dados e pegou os valores exclusivos, os nomes exclusivos de cada máquina. Perfeito. Então, primeiro ponto, tudo que for nome eu vou arrastar para linha. Perfeito. Agora, nós vamos para a segunda etapa, que é os valores. O que eu quero encontrar aqui nesse gráfico? Eu quero encontrar justamente o tempo. Então, o tempo é essa coluna aqui. Então, tudo que for valor, que for numérico, eu vou colocar nesse campo aqui de valores. Então, eu vou só arrastar, ó, da mesma maneira para valores. E perceba que ele faz o resumo já inteligente. Ele pegou, no total, tivemos 24.493 minutos de parada e ele resumiu aqui por cada um dos equipamentos, né? A boleadora foi 4.000, o codificador foi 4.700. Isso daqui realmente é algo muito inteligente. Então, esse é o grande poder da tabela dinâmica. É pegar uma base de dados grandes, seja ela de intervalo de célula, seja ela de uma tabela, e fazer resumos ali inteligentes. Ótimo! Agora, lembra que a gente fez, só falta uma coisinha aqui na tabela. Lembra que a gente falou no início que a gente precisa ser organizado e por isso que a gente renomeou a tabela? Perfeito! E nós temos que renomear também a nossa tabela dinâmica. E como é que a gente faz isso? É simples. A gente clica na tabela, vem aqui no canto superior, vem em análise da tabela e aqui, ó, do lado esquerdo também você tem o nome dessa tabela dinâmica, tá? Então ele vem com o nome automático, eu vou botar aqui máquina, tá bom? Eu vou botar aqui máquinas. Vou botar máquinas, que a gente já sabe que se representa essa tabela que eu estou analisando máquina e tempo de parada. Vou dar um Enter, está renomeado. Perfeito. A nossa primeira tabela dinâmica, que vai ser para o primeiro gráfico, já está pronto. Agora, vamos ver qual vai ser a nossa segunda tabela. Nossa segunda tabela é justamente essa, aonde eu estou falando de análise de paradas em minutos também, só que é por turno.
por turno. Então, a gente já sabe que o nome vai ser o quê? O turno. Vamos lá na nossa base de dados, nós temos aqui turno, temos turno. Então, nós vamos simplesmente criar uma nova tabela, sem problema nenhum. Eu vou clicar em qualquer lugar aqui da tabela, criar uma nova tabela dinâmica, né? Então, vou clicar aqui em qualquer local da tabela, vou inserir e vou vir nessa opção tabela dinâmica. Então, vou clicar aqui tabela dinâmica, ele vai me perguntar, eu vou colocar sim, é de uma planilha existente. Vou vir aqui em local, vou escolher justamente aqui do lado. Nunca coloque embaixo, porque você pode crescer os seus dados e ali dar um conflito. Sempre coloque ao lado, né, as tabelas ao lado. Cliquei aqui da mesma forma, vou dar um OK e agora nós vamos configurar. Como já falamos, turno é o que nós queremos, está em linhas, tá vendo? Coloquei, ele já aparece aqui automaticamente para a gente, perfeito. E agora eu vou pegar o tempo de paradas e colocar em valores. Maravilha! Já temos aqui a nossa segunda tabela e que só precisamos fazer uma coisa. Eu quero ver se você vai acertar. Nós precisamos só colocar agora o nome dela. Então, vamos clicar aqui. Clicamos na tabela dinâmica, análise da tabela dinâmica, venho aqui em tabela dinâmica e vou colocar aqui a opção turno. Vou escrever turno, porque eu já sei que é justamente essa tabela que eu estou trabalhando com turno. Perceba uma coisa interessante, né? A soma é igual, são os mesmos valores, porque é o geral. Eu aqui estou só estratificando os dados aqui, resumindo esses dados por máquina, mas o total é 24.000. E aqui eu estou estratificando os dados por turno, mas o total também é 24.000. Maravilha! Com isso, nós fechamos nosso passo 2, que é a criação da tabela dinâmica. Então, eu quero aproveitar que você está nesse momento e te falar uma coisa. Você já conhece o nosso curso de Excel Premium? Se você não conhece, não deixa de conhecer. Ele está no link. Nesse curso, são mais de 160 aulas que a gente vai falar bem no detalhinho, tudo sobre o Excel, tudo que você precisa saber para dominar essa ferramenta incrível. E se você estiver gostando do vídeo, não deixa de mandar ele para um amigo, para uma amiga, para uma pessoa que você sabe que esse curso, que esse vídeo vai fazer total diferença. Bom, voltando aqui à nossa aula, nós vamos partir agora para o nosso passo 3, que é criar os gráficos a partir daquela tabela dinâmica, das tabelas dinâmicas. Então, vamos criar o gráfico e a criação desse gráfico é muito simples. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai simplesmente clicar, né, em cima da tabela, tá? Vamos clicar aqui em qualquer local da tabela, não importa, mas tem que ser dentro da tabela dinâmica. Vamos aqui no nosso canto superior inserir e temos aqui as opções de gráficos, tá vendo? Ele tem as opções de gráfico. Isso pode mudar um pouco de acordo ali com a sua versão do Excel, mas se você olhar direitinho, você vai perceber que você vai conseguir se conectar. Bom, o gráfico que nós vamos escolher inicialmente é esse gráfico aqui de coluna. Então, vou clicar aqui e fiz ele, tá perfeito. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para o nosso segundo gráfico, que está na nossa segunda tabela dinâmica, que é o gráfico de pizza. Então, vou clicar aqui nessa segunda tabela dinâmica, vou lá inserir no canto superior e aqui eu vou procurar essa opção, que é o gráfico de pizza 2D e está aqui. Perfeito. Com isso, nós já criamos os dois gráficos, tanto de coluna como de pizza. Vou arrastar os dois aqui para o lado, tá bom? Deixa eu tirar aqui um pouco o zoom. Você pode arrastar os dois ao mesmo tempo, ou simplesmente pegar um. Vou pegar aqui os dois. Maravilha. Deixa eu aumentar aqui o nosso zoom para ficar beleza. Vou encaixar meio que ele aqui, tá? Nessa caixinha. Lembre que essa planilha, você tem ela na descrição do vídeo. Então, você pode trabalhar tranquilamente com ela para você se conectar. Maravilha! Nós realizamos e nós construímos justamente esse gráfico. Criamos o gráfico, nosso passo 3, temos um check nele, nós já realizamos e vamos partir para o nosso penúltimo passo, que é a formatação, né? Nós vamos configurar esse dash
através da formatação dos gráficos. E nesse momento é muito importante que você seja bem conectado, que eu vou dar umas dicas bem interessantes sobre como configurar esses gráficos. Lembre-se que a gente vai sair de um gráfico assim, que é um gráfico básico, para um gráfico dessa maneira, que é um gráfico que gera muito mais conexão, muito mais interessante ali para o seu chefe, para a sua equipe e principalmente para você mesmo, que vai estar manuseando essas informações. Beleza? Bom, vamos lá. Para fazer isso, eu vou começar a configurar primeiro esse gráfico. Eu quero falar uma coisa muito importante, um conceito muito interessante que eu gosto de chamar muito do mindset do Excel. Perceba bem aqui, vou até dar um zoom aqui para vocês verem. Olha, se eu perguntar quantos minutos a boleadora parou, né? Quantos minutos você iria falar? Você poderia dizer o seguinte, ó, ela parou aqui entre 4.000 e 6.000. Eu acho que foi menos de 5.000. Visualmente parece. Só que percebe que isso não é um dado exato, né? Então, essas guias, né? Esse eixo aqui vertical, ele é importante para alguns gráficos, mas para outros a gente precisa dos dados exatos. E quando a gente precisar dos dados exatos, nós não vamos utilizar ele. Então, nós vamos simplesmente clicar com o botão direito em cima de qualquer coluna, tá? Ó, qualquer coluna, cliquei aqui com o botão direito e vou vir nessa opção aqui, adicionar rótulo de dados, ó. E ele adiciona agora os rótulos exatos. Eu sei agora que a boleadora parou 4.830, tá? Feito isso, eu vou fechar aqui, eu vou deletar essa informação, porque não faz sentido, né? É só poluir o gráfico eu ter um rótulo de dado e ter esse eixo aqui vertical. Então, para deletar, eu simplesmente clico nele, ó, clica aqui umas 2 vezes para ele ficar assim, bem com esse contorno e aperto a tecla Delete. Se eu não tenho o eixo vertical, essas guias também não faz sentido ter, porque essas guias é para te guiar para o eixo vertical. Então, eu clico em uma delas, ó, você clica aqui em cima. Se você clicar assim, não vai dar certo, tem que ser em cima da linha mesmo para ficar dessa maneira e aperta Delete. Show de bola! Essa legenda aqui também eu não vou querer ela nesse gráfico, vou apertar Deletar. E o título também nós não vamos querer, porque estamos trabalhando com esse título aqui em cima. Perfeito, ele está bem mais clean, mas ainda tem esses botõezinhos aqui, tá? Esses botões, ele vem da tabela dinâmica. Como a gente puxou o gráfico de uma tabela dinâmica, ele transformou esse gráfico em um gráfico dinâmico. Então, para tirar esses botões, você clica aqui nessa borda do gráfico, tá? Qualquer lugar aqui da borda, para selecionar dessa maneira, ele vai ativar aqui, ó, essa opção Análise de Gráfico Dinâmico, e você vai vir nessa opção aqui à direita, Botões de Campos, e vai colocar Ocultar Tudo, tá? Ó, Ocultar Tudo. Então, dessa maneira, ele some ali essa configuração. Tá ótimo, tá maravilha, mas temos algumas coisas para ajustar ainda. Primeiro, eu não preciso desse fundo branco do gráfico, porque eu estou trabalhando com um background diferente. Então, clico no gráfico da mesma maneira que a gente tirou aqueles botões, só que eu vou aqui em formatar aqui em cima, e eu tenho essa opção aqui, ó, preenchimento da forma, que eu vou colocar aqui sem preenchimento. Maravilha! Olha como ficou, tá ficando bem bacana. Só que percebeu que eu tenho um contornozinho aqui branco? Perfeito, eu também não quero esse contorno. Então, como é que eu faço? Da mesma maneira, clico aqui nessa borda para selecionar toda essa área, vou lá em formatar, embaixo de preenchimento eu tenho contorno da forma. Eu venho aqui e coloco sem contorno. Ó, então ele fica sem o contorno, fica muito interessante. Agora, nós vamos editar, né, algumas informações desse gráfico aqui. Primeira informação que nós vamos editar é justamente esse rótulo de dados. Para você editar o rótulo de dados, você clica só em um, perceba que ele aciona todos, não importa qual seja, ó, só um clique. Se você clicar 2 vezes, ele ativa só um, tá? Então, clica fora, clica só em um, ele vai ficar todos ativados. Eu vou colocar aqui um fundinho branco dele, vou colocar negrito e vou aumentar aqui um pouco, tá?
esses números. E aqui embaixo é a mesma coisa para configurar. Clico aqui, né, que são os nomes do eixo X, que a gente chama. Clico aqui, vou lá em cima, vou colocar aqui preto, tá? Vou colocar um negrito e vou aumentar aqui um pouquinho esse nome. Lembrando que essas configurações estão na guia página inicial. Maravilha, perfeito. Já está ficando bem melhor o gráfico. Mas esse espaço aqui, percebe que ele está um pouco grande demais, esse espaço vazio? A gente consegue configurar ele? Sim. Vamos configurar que fica uma coisa mais bacana. Para configurar esse espaço, simplesmente você vai clicar com o botão direito, vem nessa opção aqui, ó, formatar série de dados. Lembrando, eu vou repetir mais uma vez, bem do detalhinho, você vai clicar com o botão direito em cima dessas colunas, em qualquer uma das colunas, botão direito, e eu vou vir nessa opção que tem aqui embaixo, formatar série de dados. Perceba, quando eu clicar aqui, ele vai abrir essa tela do lado direito. E nessa tela nós temos uma opção que é largura do espaçamento. Ele está 219, então essa largura do espaçamento é 219. Se eu diminuir essa largura, por exemplo, se eu colocar ela 100, olha o que vai acontecer com o gráfico. Ele vai diminuir essa largura, né? A coluna fica um pouco mais grossa, mas como eu quero ali um espaço menor, eu vou deixar 30%. Olha o que vai acontecer, ele fica ali um pouco mais robusto o gráfico, dá uma sensação melhor, né? Ótimo, estamos bem avançados. Agora vamos só colocar essa cor, né? Essa cor, para você configurar a cor das colunas, é a mesma coisa que a gente fez para o rótulo de dados e para os nomes do eixo X. Você clica em qualquer uma dessas colunas, vem aqui em página inicial e você tem essa opçãozinha aqui, tá? Então vamos escolher esse azul bem claro, ficou bem bacana. Bom, estamos com quase todo o nosso gráfico ali configurado, mas temos um detalhinho. E eu vou até mudar minha câmera para falar com você aqui sobre isso. Eu sei que às vezes esse detalhe pode passar despercebido, mas são esses detalhes que vão fazer total diferença, que é o seguinte, perceba que no meu gráfico aqui eu tenho meio que alguma coisa que está descolando a coluna ali do papel, vamos falar assim, da tela do computador. E isso que está descolando é justamente isso daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. É justamente a sombra, tá? Então, para colocar a sombra, para dar esse efeito de estar descolando, é muito simples. Eu simplesmente vou clicar na qualquer coluna, vou aqui na opção superior de formatar, e eu tenho aqui, ó, essa opção em cima que é efeitos da forma. Efeitos de forma. Cliquei nela, vou aqui em sombra e olhe que eu tenho essa opção aqui externa. Tá vendo? Externa. Existem vários tipos de sombra, depois explore, mas eu vou trabalhar com essa, é uma que eu gosto de trabalhar, bem bacana também. E olha como ele fica, ele dá esse efeito que parece que está deslocando, tirando, né, o gráfico ali. É muito bonito esse efeito. Bom, fechamos bem o nosso primeiro gráfico. Então, tivemos aqui muitos conceitos interessantes. Eu sei que esse vídeo pode ficar um pouquinho mais longo, mas perceba que eu estou te mostrando vários inputs que vão te ajudar a você se desenvolver. Então, quero aproveitar e falar com você. Não deixa de compartilhar, de se inscrever no canal, de mandar esse vídeo para algum amigo, porque eu tenho certeza que você vai ajudar ele nesse processo de desenvolvimento do Excel. Bom, agora vamos configurar o nosso gráfico de pizza. Então, algumas coisas eu já vou fazer um pouco mais rápido, porque eu já te mostrei. Primeira coisa, vamos tirar o fundo dele. Então, vou aqui em formatar, cliquei nele, vou em preenchimento da forma, sem preenchimento. Vamos tirar também já o contorno dele, tiramos o contorno. Vou tirar aqui o título. Beleza? Não vou tirar a legenda, porque eu preciso dessa legenda. E agora perceba o seguinte, que ele ficou com um contorno aqui, né, dentro do gráfico, né? E eu não quero esse contorno. Então, como é que eu faço? Eu clico aqui nas fatias, tá vendo? Perceba que aqui eu cliquei fora,
Mas quando eu clico aqui nas fatias, olha o que vai acontecer. Ele meio que seleciona aqui. Então, eu cliquei nas fatias, vou lá em formatar também, contorno da forma, e eu vou tirar aqui sem contorno, tá? Então, automaticamente, ele retira esse contorno, tá? E agora, nós vamos tirar esses botõezinhos que tem, porque ele é um gráfico dinâmico, porque veio de uma tabela dinâmica. Então, clico aqui nele, vou aqui nessa opção Análise, da mesma maneira, vou em Botões de campos e ocultar tudo. Perfeito, maravilha. Agora, nós vamos fazer só um detalhezinho. Percebe que essas fatias desse gráfico de pizza, elas estão totalmente juntas? Vamos dar um pouquinho de separada para dar um efeito bacana. Como é que eu faço isso? Clico aqui com o botão direito, formatar a série de dados. Da mesma forma que a gente formatou aqui a coluna. Então, botão direito, formatar a série de dados. Vai abrir essa tela e eu tenho aqui essa opção explosão da rosca. Ó, explosão da pizza. Olha o que acontece aqui. Se eu botar 10%, ele vai ficar aqui bem separado, né? Essas pizzas. Mas eu não quero isso. Então, vou colocar 3%, que vai ficar ali uma explosão bem interessante dessas fatias desse gráfico. Show de bola! Agora, nós vamos fazer aquele efeito, que é um efeito bem top, que é a sombra. Então, vou vir aqui, clico nas fatias, venho na opção de formatar, tenho aqui efeitos da forma, sombra, e coloquei essa sombra aqui, dá um tchan bem especial. E agora nós vamos fazer ali a configuração das cores. Como é que eu troco as cores? Eu não quero trocar todas de vez, então vou clicar 2 vezes, ó, pode clicar 2 vezes na fatia que você quer trocar, vai em página inicial, escolhe. Vamos colocar aqui um azul mais claro, vamos colocar esse azul aqui, ó, mais clarinho, e essa laranja, vamos colocar esse azul aqui, pode confundir, vamos ver um azul que não confunda, pronto, esse azul aqui, tá? Então perceba que é importante você não fazer uma mistura grande de cores, mas essas cores precisam estar em conexão ali com sua legenda, para que fique fácil, né? Por exemplo, A é esse mais escuro, o B é esse aqui e o C é esse mais clarinho. Aproveitando, vamos aqui aumentar o zoom, tá? Colocar negrito dessa legenda, vamos colocar preta também. E faltou só uma informação. Quero ver se você vai lembrar. Essa informação é um rótulo de dados. Quanto foi que parou o turno C? Então, é a mesma coisa do gráfico de coluna. Botão direito, adicionar rótulo de dados. Então, ele criou aqui esse rótulo. Eu vou colocar aqui um fundo dele branco. Colocar aqui negrito. E eu vou aumentar aqui um pouquinho. E perceba que o gráfico, na hora, deu uma reduzida. Então, eu posso aumentar ele só esticando aqui para poder ele ficar de uma forma mais interessante. Perceba que a minha legenda, ela meio que ficou aqui, meio que na lateral, né? E eu não queria que ela ficasse na lateral, eu queria que ficasse embaixo. Como é que eu faço isso? Clico no gráfico, vou lá no canto superior, Design. Aqui na esquerda eu tenho aqui adicionar elementos e eu tenho essa opção de legenda. E aqui, ó, ele está à direita, superior, esquerda, e eu posso botar aqui inferior. E ó, a legenda fica nessa parte inferior, né? Então você pode manipular dessa maneira. Então, com isso, nós fechamos bem essa configuração dos dados. Então, essa nossa etapa 4, nosso passo 4 está check, está feito. Agora, vamos para o nosso último passo. Quero que você respire, né? Que é a segmentação de dados, que é justamente criar esses botões que vão te dar autonomia ali de você manipular suas informações. Então, não deixa de curtir. Se você ainda não se inscreveu ainda desse vídeo, vou até mudar a câmera para falar com você, não deixa de se inscrever, não deixa de curtir, comenta, fala uma coisa que você mais gostou desse vídeo. Se você teve alguma dúvida, pode colocar que eu vou te responder, eu vou ter todo o prazer. Isso é muito importante porque vai gerar essa conexão.
Bom, vamos lá, vamos voltar aqui para a gente fechar com chave de ouro. Como é que a gente faz aquelas segmentações? Aquelas segmentações, elas são o nome do mês e a categoria, tá? É isso que a gente vai colocar aqui para selecionar. Como é que a gente faz isso? É muito simples, muito simples. A gente vai na nossa tabela dinâmica, que está aqui no cantinho. Lembra que a gente deixou ela bem no cantinho aqui, para não atrapalhar os nossos gráficos? Então, você vai clicar nela, você vai abrir aqueles campos, mas está fechado, eu cliquei e não abriu aqueles campos. Lembra que a gente arrastou linhas e valores? Calma que tem um jeito. Como é que a gente faz isso? A gente vai clicar aqui, vai vir nessa opção mostrar lista de campos. Mostrar lista de campos. Então, ele abre aqui essa lista de campos. Nós vamos agora simplesmente ir na coluna que a gente quer criar a segmentação. No caso, eu quero colocar aqui em nome mês. Eu vou clicar botão direito e olha o que ele aparece, adicionar segmentação. Vou clicar, olha o que ele me deu. Ele me deu aqui o nome do mês. Vou deixar aqui no cantinho por enquanto, vou reduzir aqui um pouco. Então, já conseguimos criar essa primeira segmentação. Maravilha! Mas a outra é o quê? A categoria. Como é que a gente faz? Mesma coisa. Clico aqui nele. Se esse campo não aparecer, botão direito, mostrar a lista de campos. E agora nós vamos em categoria, ó, botão direito e adicionar segmentação de dados. Vou tirar aqui, olha bem, vamos colocar aqui a segmentação. Perfeito, maravilha. Vamos clicar para ver se vai dar certo. Antes de clicar, tem uma coisinha interessante para falar, bem simples, mas que faz bem diferença. Ó, percebe que o nome janeiro é muito pequeno, né? E o botão é grande, então a gente pode melhorar um pouco isso. Como é que a gente faz isso? Simplesmente você clica na segmentação, vai aqui em segmentação e você coloca aqui nessa opção de colunas, tá uma. Você vai colocar duas. Olha o que vai acontecer. Ele vai aparecer duas fileiras, duas colunas. Eu vou deixar 3, porque como é o nome abreviado, tá tranquilo, fica tudo aqui bem organizadinho. Eu acabo ganhando mais espaço. Maravilha! Feito isso, vamos clicar e vamos ver tudo acontecendo, a magia acontecer aqui no nosso dashboard. 1, 2, 3 e... Opa! Deixa eu fechar aqui. Perceberam uma coisa? Ele mudou esse primeiro gráfico. Mas esse segundo de pizza ele não mudou. Sim. E aqui agora elétrica? Ele mudou esse, mas esse segundo ele não mudou. Tá? E por que isso, pessoal? Porque nós temos duas tabelas dinâmicas. E nós puxamos as segmentações apenas dessa primeira tabela dinâmica aqui. E agora a gente vai ter que fazer tudo do zero? Não. Tem um recurso aqui que vai configurar isso para você de uma forma bem simples. Você clica na tabela, na segmentação, vai aqui em segmentação e tem essa opção aqui que é conexão de relatório. Olha que legal. Então você clica aqui em conexão de relatório e olha que coisa incrível. Lembra que eu falei, vou até mudar minha câmera, lembra que eu falei para você deixar as coisas bem organizadas? Óbvio que aqui eu só tenho duas tabelas. Mas imagine projetos que você tivesse 10, 20 tabelas dinâmicas. Olha a diferença que isso vai fazer agora. Perceba, ele te dá aqui ó, os nomes das tabelas e ele está te perguntando. A segmentação que você selecionou, você quer se conecte com qual tabela dinâmica? No caso aqui, está apenas máquinas. Mas a gente vai conectar máquinas e turno. Ó, vou colocar aqui turno, ok. E vou dar um ok. Perfeito. Agora, ó o que vai acontecer. Quando eu clicar aqui, nome do mês, ele vai alterar os dois gráficos. Da mesma coisa, a gente vai fazer para categoria. Tem que configurar também. Então, vou lá, clico aqui na segmentação categoria, vou aqui em segmentação, vou nessa opção conexões de relatório e vou marcar aqui também tanto máquinas como turno. Vou dar um ok. E agora está configurado o nosso painel, o nosso dashboard. Olha que incrível, de forma automática. Lembrando que nós saímos dessa base de dados, né, para justamente uma base de dados como essa,
que vai te dar a possibilidade de você fazer análises extremamente mais rápidas. Por exemplo, quero ver as paradas de janeiro. Você consegue ver ali quais são as paradas de janeiro. Quero ver as paradas de janeiro que são de elétrica. Você consegue ver de forma simples, automática, que qualquer pessoa vai entender e com um visual muito bacana. Então, isso é incrível. Eu espero que você tenha se conectado 100%. E se você quiser conhecer mais sobre esse mundo do Excel, eu quero te falar sobre o nosso curso do Excel Premium. É um curso incrível, são mais de 60 aulas, todas bem no detalhinho, passo a passo para você. São mais de 15 anos que eu utilizo o Excel e dou aula há muitos anos e eu aprendi muito qual é o mindset de explicar e qual é a trilha correta. Então, esse curso ele está incrível, você tem diversas vantagens. Aqui eu conto um pouco da história, tudo isso aqui é a trilha. Todos esses pontos aqui são as aulas que você vai ver. Você vai falar sobre funções, sobre lógica, sobre funções de referência, gráficos, tabelas. Você vai conhecer diversos gráficos mais avançados do que esse que a gente viu. Além disso, diversos bônus para que você se torne realmente um especialista do Excel. Tem vários vídeos dos nossos alunos falando sobre a turma, então eu tenho certeza que você vai amar e está com um preço bem especial. Bom, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, não deixe de indicar, se inscrever no canal, curtir, comenta e manda para várias pessoas que você vai ter a certeza que esse vídeo vai ser útil. Então, vamos nessa e até o próximo. Vamos!